Olá, sabe aquela sensação de estar quase lá, na cara do gol, mas algo dentro da gente simplesmente trava? Uma dúvida, talvez um medo que a gente nem sabe explicar e que impede de dar o passo final. Sim, é uma sensação conhecida, infelizmente. Pois é, hoje a gente vai investigar uma história antiga que fala exatamente sobre isso. Mas olha, com uma reviravolta bem surpreendente sobre a raiz desse bloqueio todo. Interessante. Que história é essa? Estamos explorando uma passagem lá do livro de Deuteronômio, capítulo 1, sabe? Versículos 26 a 33. E nossa conversa é baseada numa análise bem profunda de um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento. Ah, Deuteronômio 1, aquele momento crucial em Cádiz Barneia, né? Antes da entrada na Terra Prometida. Exatamente. A cena é tensa, o povo de Israel está ali, às portas da Terra Prometida. A promessa de Deus era clara, a terra era boa, eles tinham tudo para ir. Mas eles simplesmente empacaram. Empacaram feio, né? Muito. E a pergunta é, o que aconteceu ali? O que foi que realmente paralisou essa gente toda? A análise que a gente tem aqui sugere que não foram só os gigantes ou as muralhas de que eles ouviram falar. Geralmente é o que a gente pensa primeiro, né? O mevo do inimigo visível. Pois é. Mas a fonte aponta para algo mais sutil, mais interno. Vamos, então, desembrulhar essa história? Vamos lá. E esse ponto que você mencionou sobre não ser só o medo físico é crucial. A análise do sermão levanta algo intrigante. O que exatamente? Não é que eles deixaram de acreditar que Deus existia ou que ele era poderoso. Não era isso. O problema foi, assim, mais fundo. Mais fundo como? Eles começaram a duvidar do amor de Deus por eles. Sabe, uma desconfiança de que, lá no fundo, Deus não queria o bem deles de verdade. Nossa, duvidar do amor de Deus. Isso é pesado. Muito. E é essa desconfiança no caráter divino que a gente vai analisar hoje. E também como Moisés, coitado, tentou desesperadamente lutar contra isso, reacender a fé deles. Certo. Então, vamos montar o cenário. Moisés está falando ali para uma nova geração, né? Os filhos daqueles que falharam. Ele está prestes a levá-los a fazer o que os pais não conseguiram, cruzar o Jordão. Exato. E para isso, ele os lembra do passado. Ele os leva de volta 40 anos lá para Cádiz Barneia. E a ordem de Deus tinha sido bem clara, né? Deuteronômio 1:21 diz: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe e possua. Direto ao ponto. Sim, e eles até tinham motivos para confiar. Mandaram espiões e a maioria voltou dizendo que a terra era boa, como diz o versículo 25. Tudo parecia pronto, preparado. Parecia, né? Mas aí vem o balde de água fria no versículo 26. Porém, não quiseste subir, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. É um porém que muda toda a história. Totalmente. E essa recusa não foi algo passivo, silencioso. A análise que a gente está usando destaca bem a força das palavras que Moisés usa ali. Quais palavras? Ele diz, não quiseste subir. Isso indica uma escolha, uma vontade deliberada de não ir. Depois, fostes rebeldes, que já mostra um desafio aberto à ordem de Deus. Uma atitude de confronto mesmo. E o mais revelador, talvez, murmurastes nas vossas tendas. Lá no versículo 27. Essa murmuração escondida, sabe? Aquele cochicho coletivo de insatisfação. É aí que o problema real se mostra. O que será que eles estavam falando uns para os outros dentro das tendas? E aí, nesse versículo 27, a gente chega no coração da crise de fé deles. A acusação que ecoava nessas tendas era, assim, terrível. Qual era? Eles diziam, tem o Senhor contra nós ódio. Imagina só, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Peraí, eles achavam que Deus os odiava e que a libertação do Egito, o maior milagre da história deles, tinha sido uma armadilha para matá-los? Exatamente isso. Pensa na gravidade, na distorção completa da realidade. O ato fundador da nação, a prova máxima do cuidado e poder de Deus, reinterpretado como um plano maligno de um Deus que os odiava. É chocante. Uma inversão total de valores. É,
A nossa fonte até menciona um comentarista, Peter Craig, que ressalta justamente isso. Eles viram ódio onde a base da aliança, desse relacionamento especial entre Deus e Israel, era o amor divino. Eles viram um plano de destruição onde Deus estava, na verdade, prometendo vitória e a posse da terra. Então, essa lente distorcida, essa crença de que Deus estava contra eles, foi o que realmente alimentou o medo, mais do que os gigantes em si. Com certeza, porque, pensa bem, se você acredita que seu líder, seu protetor, na verdade te odeia e quer te destruir, qualquer obstáculo vai parecer o quê? A confirmação desse plano maligno. Faz todo sentido. E os obstáculos eram reais, pelo menos nos relatos que chegaram para eles. O versículo 28 descreve o que os espiões, ou a maioria deles, reportaram. Sim, um povo maior e mais alto do que nós, cidades grandes e fortificadas até os céus. Claro que isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem, mas mostra o pânico deles. E ainda tinha a presença dos temíveis filhos dos Anaquins, os gigantes. A gente ouve falar deles em outras partes da Bíblia também. Sim, os Anaquins. E a fonte que estamos usando até traz um detalhe curioso, citando a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Eles eram ligados aos Refaíns, um povo antigo conhecido pela grande estatura. Tipo Golias. Talvez. Um exemplo claro é Og, o rei de Bazã. Deuteronômio 3:11 fala da cama dele. Era enorme, algo como 4 metros de comprimento por quase 2 de largura. Dá para imaginar o tamanho do sujeito. Então, sim, a imagem era assustadora. Fez o coração do povo se derreter, como o texto diz. Entendo o medo. Mas o ponto central que a análise do sermão ressalta, e que a gente está discutindo, não é o tamanho dos gigantes ou a altura das muralhas em si, né? Não, não é obstáculo físico em primeiro plano. É a pergunta que essa visão toda gerou na cabeça deles, uma cabeça já contaminada por essa desconfiança no amor de Deus. Tipo, como é que a gente vai lutar contra isso se foi Deus mesmo quem nos trouxe aqui para morrer? Se ele não tá do nosso lado. Foi isso. Exatamente. A ameaça física era um fato, um dado da realidade. Mas a paralisia, o bloqueio total, veio dessa crença interna, dessa desconfiança profunda no amor e nas boas intenções de Deus. Porque se ele não é confiável, se ele nos odeia, aí não tem esperança mesmo? É essa lógica perversa que tomou conta deles e que levou àquela conclusão triste do versículo 32, que é quase como uma lápide para aquela geração. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Nossa, nem por isso, apesar de tudo que tinham visto, do Egito, do deserto, essa dúvida sobre o amor de Deus falou mais alto. Que coisa devastadora. É mesmo. Mas Moisés não jogou a toalha ali, né? Ele tentou intervir. Ele tentou sacudir o povo para fora dessa espiral de medo e desconfiança. O que foi que ele disse? Ele faz um apelo muito forte, né? Um apelo à memória e à fé. No versículo 29, ele é bem direto. Não vos espanteis nem os temais. Ele tenta cortar o medo ali, na raiz. E como ele tenta fazer isso? Qual o argumento dele? Ele apela para o histórico de Deus com eles. Basicamente diz, gente, olhem para trás. Lembrem do que vocês já viveram com Deus. Faz sentido, apelar para a experiência concreta deles. Isso. No versículo 30, ele lembra do Egito. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Quer dizer, aquele Deus que os tirou da maior potência do mundo com milagres incríveis, não ia abandoná-los agora, né? A lógica era forte, o poder de Deus era inegável. E depois vem o versículo 31, que você mencionou antes, com uma das imagens mais, ternas de Deus em todo o Antigo Testamento. Qual era mesmo? Assim, é linda essa imagem. Moisés diz que eles viram como Deus os conduziu pelo deserto, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes. Como um pai leva o filho. Pensa nessa figura. Um pai carregando o filho pequeno no colo, talvez. Protegendo, cuidando, garantindo que ele chegue seguro ao destino. Não é uma imagem só de poder militar de guerreiro. É uma imagem de cuidado íntimo, pessoal, paciente e fundamentalmente amoroso. Que contraste brutal com aquela acusação de ódio que eles estavam sussurrando nas tendas. Moisés está basicamente dizendo, vocês estão vendo ódio onde só houve cuidado de pai esse tempo todo? Exatamente essa contraposição. Ele está tentando realinhar a perspectiva deles. E ele ainda reforça essa ideia de cuidado constante no versículo 33. Como?
Lembra que era Deus quem ia adiante deles o tempo todo no caminho, dia e noite, procurando lugar para eles acamparem, guiando com a coluna de nuvem durante o dia e a de fogo à noite? Verdade. Era um Deus presente, ativo, totalmente engajado na jornada deles. Não era um déspota distante, tramando uma cilada. De jeito nenhum. A fonte que a gente está usando menciona outro comentarista, Gordon McConville, e a análise sugere que ele aponta justamente para essa conexão que Moisés faz Que conexão! entre o poder de Deus para lutar por eles, que ele lembrou no versículo 30, Egito, e o amor paterno de Deus, demonstrado no deserto, no versículo 31, pai carregando o filho. Ah, entendi. Poder e amor juntos. Isso. A mensagem era, olha, a base para vocês enfrentarem esses gigantes e conquistarem a terra não é a força de vocês, é a confiança nesse Deus que é, sim, muito poderoso e também muito amoroso. O amor dele é a garantia da promessa. O amor como garantia. Exato. E essa ligação entre o amor de Deus e a promessa da terra é um tema forte em Deuteronômio todo, aparece em outros lugares também, como lá em Deuteronômio 4, versículos 37 e 38. Entendi. O argumento de Moisés era muito forte mesmo. Vocês viram o poder dele no Egito. Vocês sentiram o cuidado dele como um pai no deserto. Confiem, ele não os trouxe até aqui para nada. Mas a gente sabe o fim da história para aquela geração. Pois é, não funcionou. A desconfiança falou mais alto. É um momento muito, muito trágico na história de Israel. Extremamente trágico. E aí a análise do sermão nos leva a pensar, né? Será que essa dinâmica toda, essa desconfiança no amor de Deus é só uma história antiga lá de 3.400 anos atrás? Ou será que isso ainda ecoa hoje em dia? Essa é a grande questão para nós, né? Será que a gente também não enfrenta dilemas parecidos? E como a fonte conecta isso com os nossos dias, com a vida contemporânea? Bom, a fonte cita outro estudioso, um tal de G.T. Manley. Ele sugere que as muralhas e os gigantes de hoje podem ter outras formas, claro, mas o princípio por trás é o mesmo. Que formas seriam essas? Manley até faz uma conexão com Efésios 6, que fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Então, os desafios podem ser, sei lá, problemas financeiros enormes, uma doença grave, conflitos familiares que parecem sem solução, crises de fé, ansiedade, coisas que parecem intransponíveis, sabe? Fortificadas até os céus, como o povo disse lá atrás. E o ponto crucial, então, não seria o tamanho do problema em si, mas a nossa perspectiva sobre Deus diante desse problema. Exatamente. A pergunta vira: a gente acredita que Ele está conosco e nos ama, mesmo no meio dessa confusão toda? Ou a gente começa a suspeitar que Ele nos abandonou? Ou pior ainda, que Ele está de alguma forma contra nós? É a mesma encruzilhada daquela geração, só que com outros gigantes. Precisamente, é essa a provocação que a análise faz. A questão fundamental não é só crer que Deus existe, ou que Ele é poderoso. Muita gente acredita nisso. A dificuldade maior, muitas vezes, é crer que esse Deus todo-poderoso e existente ama pessoalmente a cada um de nós. Que não é só um amor geral para a humanidade, mas para mim, para você, para quem está ouvindo. Isso. Que o amor dele não é só uma doutrina bonita, mas uma realidade íntima, constante, pessoal. A fonte enfatiza muito essa dimensão pessoal. De que forma? O sermão usa uma linguagem bem forte para dizer que Deus nos conhece por dentro e por fora. Conhece nossas qualidades, nossos defeitos, nossas doenças, nossos pecados, os que a gente já cometeu e até os que a gente ainda vai cometer. Conhece tudo mesmo. Tudo. E mesmo assim, mesmo conhecendo o pior de nós, o convite dele em Cristo, segundo a fonte, continua sendo: vem, segue-me, eu te amo. Nossa, eu te amo apesar de tudo. Exato. E aí citam João 13, versículo 1, para reforçar isso. Fala de Jesus que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse até o fim não é só até o fim da vida dele, mas fala de uma persistência no amor, uma intensidade que não desiste de nós, apesar de nós mesmos. Isso é muito poderoso. E tem uma parte da análise que eu achei, assim, fascinante, que foi
A conexão dessa desconfiança lá do deserto com algo ainda mais antigo, lá no comecinho de tudo. Ah, sim. A ligação com Gênesis 3, com a fala da serpente para Eva no Jardim do Éden? Exatamente. Aquela insinuação sutil, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Aquela sugestão de que Deus talvez não seja tão bom assim, que ele está escondendo alguma coisa, que a palavra dele não é totalmente confiável, que ele não quer o nosso melhor de verdade. É a semente da dúvida sobre o caráter de Deus. Então, quer dizer que a raiz daquela murmuração horrível dos israelitas nas tendas, Deus nos odeia e nos trouxe para morrer, seria a mesmíssima raiz da dúvida plantada lá no Éden? Será que Deus está retendo algo bom de vocês? É isso, uma desconfiança fundamental sobre as boas intenções de Deus. Que Deus é um estraga-prazeres nada confiável, ela planta essa semente da suspeita. E essa mesma suspeita floresceu de forma trágica nas tendas de Israel lá em Cádiz Barneia. É o mesmo padrão de pensamento. E leva à mesma paralisia, ao mesmo afastamento de Deus. Exatamente. E a fonte faz um contraste muito interessante entre a pergunta dos israelitas naquele momento de crise e outra pergunta, feita séculos depois, também no momento difícil. Que contraste é esse? Contrasta aquela pergunta paralisante do versículo 28, para onde subiremos? Uma pergunta que reflete o quê? Desespero, falta de esperança, desorientação total causada pela descrença no amor de Deus. E qual a outra pergunta? A declaração de Pedro lá em João 6, Jesus tinha dito umas coisas bem difíceis, muitos discípulos estavam indo embora, aí Jesus vira para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir? Uma pergunta dura também. Sim, e Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Uau, que diferença. Total. Duas perguntas em momentos de crise profunda. Uma, para onde subiremos, nascida da desconfiança no amor de Deus, levando à paralisia e à morte no deserto. A outra, para quem iremos nós, nascida da confiança, mesmo sem entender tudo, levando à perseverança e à vida. São posturas radicalmente diferentes diante da dificuldade. Isso coloca a história de Deuteronômio numa perspectiva muito ampla, realmente. Então, tentando amarrar tudo que essa análise nos mostrou, a grande tragédia daquela geração no deserto não foi, no fundo, o medo dos gigantes. Foi a recusa em acreditar no amor cuidadoso de Deus. Um amor que Moisés tentou desesperadamente lembrá-los que era real, que era comprovado pela história deles. Mas eles escolheram ouvir outra voz, a voz da suspeita, da desconfiança. A voz que distorceu o cuidado em ódio. Exatamente. E a reflexão final que a fonte nos deixa, citando um último comentarista, J.A. Thompson, é sobre esse perigo que continua existindo, hoje, para nós. O perigo de duvidarmos da soberania ativa e providencial de Deus. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer duvidar não só que Ele existe ou que Ele nos ama de forma geral, abstrata, mas duvidar que Ele está ativamente presente cuidando das coisas na nossa vida, mesmo quando tudo parece um caos, mesmo no meio da crise, mesmo quando a gente não entende nada dos caminhos dele. É duvidar que Ele está no controle e que Ele ainda nos ama, apesar das circunstâncias difíceis. Isso é acreditar que Ele não apenas nos ama de forma teórica, mas que esse amor se traduz em presença e cuidado ativos, mesmo no silêncio aparente ou na dificuldade. Então, a pergunta que essa história antiga lá de Deuteronômio nos deixa e que a análise do sermão ecoa para nós hoje é muito pessoal, né? Extremamente pessoal. Quando os nossos gigantes aparecem, quando as muralhas da vida parecem altas demais para escalar, qual voz a gente escolhe alimentar dentro de nós? É a escolha fundamental. A voz da desconfiança, que fica ali sussurrando que talvez Deus não se importe tanto assim, que talvez Ele tenha nos abandonado, ou a voz que nos lembra daquele pai que nos carrega no colo pelo deserto, como Moisés descreveu? Essa é a questão que fica martelando. Porque acreditar nesse amor de Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem gritar o contrário, parece ser o fundamento para a gente não ficar paralisado, para a gente não perder a nossa terra prometida, seja ela qual for na nossa vida.
É um convite à confiança, então. Um convite constante à confiança. Uma confiança não baseada naquilo que a gente sente ou vê de imediato, que pode ser muito enganoso, né? Mas baseada naquilo que Deus já revelou sobre quem Ele é. Um Deus amoroso, fiel, cuidador, ao longo de toda a história. Fica essa reflexão para a gente levar.